Olá, estamos aqui na segunda semana do programa Bem Astral e pensei aqui em falar para vocês sobre o inferno astral, né? Inferno astral existe, não existe? O que é o inferno astral? Né? Um termo conhecido na astrologia, geralmente com um período que antecede o aniversário, período de um mês, né? E a palavra inferno é usada em diversos lugares, de diversas formas, talvez, né? Então, mas também na astrologia ela aparece e tem esse conhecimento popular já, né? Ah, você está no inferno astral, não é isso? Então, isso é muito usado, né? E, e tem algumas visões possíveis em relação a isso. Primeiro, que é um termo conhecido popular e que acaba, vamos dizer, pegando, né? As pessoas conhecem isso, e nesse sentido, é, parece haver uma associação de coisas extremamente negativas quando se está no inferno astral, e não necessariamente isso acontece dessa maneira, né? Primeiro, que há uma analogia entre o inferno astral e a casa 12 do mapa astral, né? O mapa astral é a junção de muitas, é, muitos aspectos, né? Você tem os planetas, os signos, as casas, os próprios aspectos, né? E alguns princípios, muitos fundamentos aí da astrologia, né? A gente tem muitas considerações aí na leitura de um mapa, mas se a gente pensar que tem 12 casas terrestres, né, que tem analogia aos signos, e a casa 12 do mapa astral, ela tem analogia com signos de peixes, né, que era regido na astrologia tradicional por Júpiter, é ainda, né, porque a astrologia tradicional, ela não é negada, né, mas hoje Netuno, que foi mais recém-descoberto, né? Ele é de 1846, a descoberta dele, né? Século XIX. Ele é também vamos dizer, o regente atual dessa astrologia que não é a tradicional, uma astrologia mais moderna. O Netuno é o regente de peixes, né? E Netuno tem toda essa analogia com a Poseidon, tem também a ligação, né, com o mar, peixes, essa água que não tem o contorno, o limite, né, uma ligação de uma intensidade de um infinito maior, enfim. Mas casa 12, analogia com o signo de peixes, que faz analogia com Netuno e com Júpiter também, né? Júpiter também é um planeta da expansão, então você vê que são dois planetas ligados a, vamos dizer, a amplidão, né? E a casa 12, ela também faz uma relação, a própria palavra sentido, né? Aonde está o sentido ou os sentidos da vida, né? É uma casa que vai fazer todos esses questionamentos. Mas é curioso porque ela também é associada à casa dos exílios pessoais, né? No sentido tanto o exílio, vamos dizer, que possa ser provocado uma pessoa que fica num hospital, né? Porque quebrou a perna ou está internada, ou um período, a pessoa que vai presa, que está numa prisão. Então, essas reclusões também representada por essas instituições, onde privilegia-se esse momento de você ficar com você parado, pensando, meditando, ou sozinho mesmo, de uma forma imposta, forçada ou não, ela também é associada à casa 12, né, a esses locais. Mas ela é sempre uma reclusão pessoal, pode ser em estados meditativos, algo que eu busco, né? Mas tem essa associação, claro, ela pode se dar dessa forma, que não é uma forma que eu busquei, né? Enfim, eu fui para um hospital, mas ela pode se dar de uma forma voluntária também. Eu busco essa reclusão, né? Mas é curiosa essa casa, porque
ela é uma casa que não tem muitas delimitações, né? No sentido da gente poder também fechar, querendo dizer, se a gente pensa nesses locais onde a gente vai ficar exilado, né? Quase como se fosse algo forçado para que acontecesse esse exílio, né? No caso de exílio mesmo, pessoal, pensando na palavra exílio, exilado do país, mas você tá num lugar, você está aberto em outros lugares abertos, mas distante do seu país, né? Mas para pegar esses exemplos de que sempre mostra essas delimitações, talvez, mas mostram também aberturas, né? Mostram aberturas, como seria essa própria casa 12, que apesar de ser uma casa de síntese, é uma casa que é muito difícil falar da casa 12, né? Porque é uma casa que é de difícil definição mesmo, né? Como a palavra mesma, definição, é dar fim, né? Então é difícil fechar os significados dessa casa 12. Mas o inferno astral acaba tendo essa relação com essa casa 12 no sentido de ser um fechamento, né? Uma última casa do, vamos dizer, considerando essas 12 é a última, fazendo essa analogia num período que antecede. No entanto, como existem vários tipos de mapa, né? E as pessoas têm diferentes relações com essa casa 12, ou seja, eu posso ter o meu próprio signo solar nessa casa 12. Então, eu não posso ter uma leitura como algo que vá haver, talvez, a ideia de algum tipo de sacrifício, né? Não necessariamente. Então, é só para dizer que essa analogia começa nessa casa 12, mas não necessariamente isso vai se dar de uma forma assim, com sofrimento, né? Ou pesada, né? Ou algo que a pessoa tem uma dificuldade, ela pode ter a dificuldade, mas ela também não necessariamente, né? Acho que o interessante é ver que cada um vai lidar de uma maneira com essa casa 12 do seu mapa natal astrológico, né? De uma forma pessoal aí, mas antes da gente fazer aniversário, é comum, né? Normal que, como a gente é regido pelo Sol, no sentido que a gente tem essa referência solar, né? Por esse astro ou esse luminar, ele ser constante, né? Ele é quase como se ele fosse a marcação, o nosso sistema é solar. A gente, o fenômeno do aniversário é o Sol, né? Quando o Sol do céu do dia do meu aniversário vai passar em cima do sol do meu mapa natal, do sol do momento do meu, onde estava o sol no momento do meu nascimento. Então, isso a gente tem essa referência do sol, né? E então, quando o sol faz esse ciclo aí em volta do ano, né, desses 365 dias e chega no meu sol novamente, sim, há uma finalização de um ciclo, há uma finalização para haver um início. Então, toda finalização tem uma natureza diferente de um início. Eu diria que esse período que é o antes e o depois, ele é um período de passagem, sim, é um período de passagem, como a gente está vivendo agora, já viveu, né? É a passagem do ano, já entramos em janeiro, que exatamente já foi dito aqui a semana passada, né, que é o deus Jano que está nas passagens entre uma coisa e outra, entre os fins e os começos. Então, a gente sempre vai sentir essa passagem, né, essa finalização, e há um processamento, há uma necessidade de se relacionar com essa finalização para que algo possa também ser iniciado, né? Então, essa ideia de inferno não necessariamente ela possa ser associada como algo ruim, né? Esse é um ponto, porque a ideia de inferno tem a ver com profundeza, tem a ver também com reino subterrâneo, né?
ligado a Deus Hades, tanto a esse mundo inferior quanto a um reino, né? Ao Deus em si, ao reino dele. Mas é profundeza, é algo que eu tenha que me relacionar ou de forma mais, né, enfim, pessoal ou individual e possa descer ou considerar de uma forma vertical, né? Eu comigo mesma. E então essa ideia de inferno, ela possa, eu acho uma forma saudável, mais interessante ou natural, considerar como algo onde eu dou uma mergulhada mesmo em mim ou em todo esse ciclo que passou. Então é quase como considerar ele num todo, né? Essa ideia de síntese que vem de peixes também, né? A tentativa, ou seja, a síntese que a gente pensa que seria algo, não sei, reduzido, na verdade é uma síntese exatamente porque abre. Para você fazer uma síntese, você tem que considerar muita coisa, né? Então, esse paradoxo de uma síntese que é a proposta, por exemplo, como eu sintetizo o oceano, né? Mas é essa ideia, né, de mergulho. E esses 30 dias que vão trazer esse movimento, né? Mas a ideia é para que não fique essa associação às coisas ruins, né? Nessa época que antecede o aniversário. Não necessariamente coisas ruins vão acontecer. Não, essa ideia deve ser abandonada mesmo, né? Porque coisas ruins e boas, elas podem acontecer independente da época. Talvez, como há uma necessidade que talvez menos social, a gente possa ficar menos social, mas isso também não é uma regra, porque você pode querer conviver com pessoas que vão te dar bem-estar também nesse momento, né? Acho que talvez o que tenha que ser considerado é esse abarcamento de si, né? É quase como se o privilegiado aí nesse momento é você considerar o seu todo, ficar mais com você, fazer balanço, né? É essa a ideia. E talvez as grandes decisões, não tomar grandes decisões, né? Ou por impulso, esperar, porque é uma época privilegiada aí para ter intuição, para sentir, porque é quase como se você tivesse mais dados, você tem dados do seu ano inteiro para fazer esse balanço. Então é o momento, sim, de fazer essa acolhida de si mesmo, né? Para que isso possa ser usado aí como um monte de informação sobre você para você mesmo, né? Então, eu diria que o mais saudável mesmo é considerar essa palavra inferno, astral, como uma necessidade de se aprofundar para se transformar e repensar isso, né? Então, para evitar, quando a gente evita aprofundamentos maiores, dá uma ideia complicada, porque a gente é profundo e raso, e os problemas eles podem acontecer nas profundidades, mas também quando a gente fica na superficialidade, ou seja, independe da questão de se aprofundar ou não, mas evitar, às vezes, navegar nas nossas próprias águas, que são variadas em termos assim de tipos ou de estados, é, fica complicado. Eu acho interessante essa analogia a esse mundo de peixes, essa abertura, essa intensidade, esses sentidos, né? Mas não considerando necessariamente como algo ruim, né? Ou infernal, né? Na verdade, é um inferno no sentido de descida, né? De profundo, né? Até porque há uma relação sempre entre as coisas, entre lua e sol, noite e dia, claro e escuro. E escuro não é sinônimo, vamos dizer, de trevas, que seria, vamos dizer, a ausência de qualquer possibilidade de saída, né? Então, escuro tem, para ter o claro, tem o escuro, né? E também inferno não é sinônimo de diabo. E diabo também não é sinônimo de coisa ruim, porque diabo ele foi necessário
ao próprio Deus, né? Ele tem a sua grande função. Então são nomes, a gente prefere chamar de luz e sombra, luz e escuridão, né? Então fazer essas correlações, relacionar é, também poder se relacionar com as suas profundezas ou com o seu inferno pessoal, né? Para que ele também possa te exercitar aí na arte de encontrar os caminhos, né? Porque isso é muito saudável, a gente poder navegar pela gente mesmo, né? Então, a convite aqui é primeiro ter uma visão diferente ou dessa palavra, né? Que ela é associada, parece que a coisas ruins, né? A vivências que vão ser negativas ou nada vai dar certo, e não necessariamente, às vezes é um período riquíssimo, provavelmente, né? A vida sempre tem a nos surpreender e a gente tirar sabedoria dela. E mas essas vivências profundas, elas podem ser muito ricas. E é um período onde a gente também pode se pressupor mais inteiro, porque se eu estou fechando um ano, é como se eu tivesse mais inteiro também. Então, por que não? E é tanto essa ideia de inteiro quanto uma ideia de fluência, né? No sentido que eu também tenho que deixar navegar, sabe? No sentido, já fiz tudo que eu tinha que fazer e agora? É essa época de deixar você fluir as suas questões, então isso pode ser contrário, aliás, essa ideia de algo negativo. Podemos continuar chamando de inferno, mas tirar essa ideia de negativo, porque esse inferno seria essa necessária descida, reflexão, profundidade, mas não algo infernal associado a nenhum proveito nesse sentido, né? E quando a gente se enxerga mais claro, os outros também vão enxergar a gente mais claro, porque a gente está no nosso final de ciclo, então a gente está mais inteiro, pressupostamente, no sentido de ter tido vivências que que somam naquele ciclo, né? Que fizeram a gente naquele ciclo. Então, queira ou não, para essa orientação astrológica, a gente pressupõe sim que a cada ano a gente vai se aproximar mais da nossa essência, que a gente vai ficar mais, saber mais acerca de nós, chegar mais perto desse signo solar que é responsável por essa vibração maior, essa vitalidade, o que nos faz pulsar. Então, é, é um momento aí de fechar com chave de ouro. E a chave de ouro chega no dia do aniversário e depois, mas a chegada nela é muito importante, né? Até para que os níveis para a gente poder usufruir do, dessa própria energia, né? Ela tem essa passagem entre uma coisa e outra de uma forma fluente ou proveitosa, né? E então o tema era falar um pouco sobre esse popular e conhecido inferno astral, e para não ter essa visão tão negativa dele, e para dizer também, já que estamos aqui e eu reverencio muito e reverenciamos a espiritualidade cigana, o símbolo da roda dos ciganos, da bandeira cigana, né? É um símbolo muito lindo no sentido de que a roda sempre roda e a vida, a gente sempre tem que caminhar e tocar essa roda e movimentar. E ela é feita de acontecimentos altos e baixos, melhores e piores, mais felizes e menos felizes, mas a gente sempre tem que movimentar essa roda. E essa roda de inferno e céu astral, ou seja, essa movimentação toda, ela acontece e ela compõe, né, a própria roda astral também. Então, só para fechar fazendo essa relação com a roda, eu desejo para vocês uma ótima semana, né? Um bem astral e também
Boas descidas e subidas aí astrais. A gente se vê a semana que vem.